Boa tarde, essa é mais uma sessão de entrevistas importantes com líderes do nosso setor de hotéis, restaurantes e bares aqui no Foresp Experience, diretamente da Feira FISPAL 2026. E a feira está um sucesso aqui, está lotada de gente. E a gente vai bater um papo agora, nada mais, nada menos, os meus chefes aqui, né? O presidente da Foresp, que é também presidente do senhor Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares do Litoral Norte, Ubatuba Litoral Norte, Claudino Veloso, e o Luiz de Oliveira Silva, que é o vice-presidente da Foresp e é o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Limeira e região. Boa tarde, prazer estar com vocês aqui. Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso estúdio Foresp. Né? Obrigado, Enio. O prazer é nosso de estar aqui, né? Estar aqui, né? Boa tarde. A gente está vindo aí, ontem tivemos reunião com a secretária estadual de turismo, hoje estamos aqui com toda a liderança da federação, várias caravanas visitando a feira. O que é que vocês estão achando, para começar leve, né? Porque a gente tem assunto importante para tratar aqui. O que vocês estão achando da feira, essa visita dessa edição esse ano? Como é que está o passeio? Olha, realmente ele surpreendeu, né? A feira está muito movimentada, tem muitos estandes bastante interessantes, muitos fornecedores para o nosso setor, né, de restaurantes, de bares, etc. Então, e que muita gente, o estacionamento está impossível lotado, de você achar, né? Uma vaga para parar. Lotado. Não sei como foi com você, Luiz, mas de fato a demanda surpreendeu. Vocês estão vendo, inclusive, compras para os estabelecimentos de vocês aqui, estão vendo o que está acontecendo? Fala um pouco disso. Você tem um restaurante em Limeira, né? Me fala do teu negócio e o que você está encontrando aqui. Olha, o que a gente está vendo aqui é que a feira... primeiro, boa tarde, né? Que a gente está vendo a feira aqui com muita oportunidade, inclusive para a gente mudar o nosso equipamento, né? Quando nós olhamos o equipamento que tem aí hoje para restaurante, para hotéis, para motéis, para tudo que a gente pode imaginar, a gente tem garmadeiro para mudar, porque o negócio, mão de obra está difícil, impossível. E hoje nós temos tudo aí na mão, aí, com maior facilidade para trabalhar. Aqui, Vamos falar da questão de mão de obra. Mas antes, só fazer um panorama, assim, né, para o pessoal conhecer, saber um pouco mais. Limeira, a gente estava conversando aqui antes, tem mais ou menos 5.000 empresas no nosso setor de hospitalidade, hotéis, restaurantes e bares. E o Ubatuba e região, Litoral Norte, quantos tem? 4.200. 4.200 empresas do nosso setor que os nossos sindicatos representam. Isso deve dar ali mais ou menos uns 20 a 30 mil trabalhadores. Dá mais. Só no litoral nós temos nessas empresas cerca de quase 18 mil empregados. 18 mil empregados. Claro, entre fixos e temporários. Porque, claro, você tem uma questão de sazonalidade lá, né? Isso, e a sazonalidade é muito forte. Então, quando chega na época de temporada, para você ter uma ideia, o Ubatuba tem hoje cerca de 90 mil habitantes. Quando chega numa temporada, passa de 500 mil. De 500 mil habitantes. Pois é, isso é interessante, porque o Luiz estava dizendo que Limeira tem 350 mil habitantes, mais ou menos, 5 mil empresas. A nossa base, todas as 4 cidades, tem uns 500 mil habitantes. Toda a base, 500 mil. Isso. E o Ubatuba e o Litoral com 90 mil? Não, só o Ubatuba tem 90 mil. Caraguá é um pouco maior. Tá. São Sebastião também deve estar mais ou menos nessa faixa. Ele deve dar uns 300 Ilhabela, mil. Eu acho que chega mais ou menos a 300 mil. 300 mil habitantes. Só que o fluxo numa temporada chega a 5 milhões. 5 milhões de pessoas visitando. Como é que você equilibra a tua conta? Você trabalha muito uns meses, outros meses você tira férias. Por exemplo, agora no mês de junho é época que você aproveita para dar férias para os empregados. Junho, agosto. Claro. Né? São meses que a demanda é praticamente inexistente. Claro. Eu vou fazer só um intervalo rapidinho aqui. Eu não servi água para vocês. Você quer com gás, sem gás? Sem gás. Sem gás. Então essa daqui eu dá Aquíssima. Eu já estou aqui. Fazer nossos amigos aqui da Aquíssima. Eu estou engasgando, por isso que eu vou tomar mais um pouco de água. Servir aqui também para o Luiz, que tem de lixia, de maçã verde, com gás, sem gás. Tem um monte de coisa aqui. Obrigado, pessoal da Aquíssima. Vamos entrar em alguns assuntos aqui que são assuntos sérios e importantes que nós estamos lidando na federação. A gente tem sempre
muita atividade na federação, o que a gente chama do advocacy, né, que é a defesa do setor nos órgãos públicos legislativo, judiciário, executivo, tanto do Estado quanto federal, em Brasília também, além do que vocês já fazem nos seus municípios. Né? E a gente vem enfrentando uma série de coisas. Primeiro, tivemos a questão do ICMS, depois agora a questão do ICMS do excedente do excedente da gorjeta. Isso também foi um assunto importante. Você me comentou sobre multas e tal. Como é que foi lá na tua base, Claudio? Não, lá nós, graças a Deus, nós não tivemos autuação lá. Lá não teve lá. Não, mas a fiscalização foi muito forte aqui em São Paulo, né? E aí a Foresp entrou com um trabalho, primeiro de divulgação, porque a gente não conseguia espaço com o governo do Estado para poder colocar os problemas do setor. Claro. Né? E afinal de contas, a gorjeta não é uma receita de faturamento. Não, porque ela é receita, ela é remuneração direta, dos empregados. Direta dos empregados. Isso, exatamente, Né? exatamente. E aí você tributar isso pela empresa, na verdade a empresa vai descontar isso. Tributar isso Só que como faturamento. Mas a legislação federal já permite que a empresa faça a retenção de parte da arrecadação da gorjeta por conta da cobertura dos encargos sociais para poder fazer a inclusão na folha. Isso. Agora, não estava previsto você pagar o ICMS sobre gorjeta. Sobre gorjeta. Exato. Então, isso aí se passa, ou se convalida dessa forma, você tem que aumentar o desconto e vai acabar reduzindo o ganho dos empregados. E tudo que cai acaba, de alguma maneira, aumentando o custo e o preço final para o trabalhador, para o viajante, para o turista, quer dizer, para o consumidor final. A gente tem uma série de questões aí, agora recentemente, essa legislação que nos obriga a fazer a comunicação das campanhas de saúde pública, que é bacana, entendemos que é importante, mas isso também é uma questão de Estado. Mas é uma obrigação do Estado, não da empresa. Exatamente. É uma transferência de responsabilidade que acaba onerando o trabalho, a já apertada cascata de custos que nós temos no nosso operação. O problema não é nem você onerar a empresa, porque na verdade de oneração mesmo é muito pouco, mas é você abrir um passivo que... Inclusive passivo trabalhista forte. Passivo trabalhista, isso. Mas também da fiscalização. Isso. Porque imagina, na nossa categoria, você tem os grandes hotéis que estão estruturados e não tem, de repente, dificuldade em poder cumprir uma medida dessa. Sim. Mas quando nós vamos para barzinhos, muitas vezes o dono do boteco, ele quase se equipara ao empregado dele. Isso. Né? Então, ele não tem estrutura, não tem conhecimento, não tem familiaridade não tem com recursos. Isso e vai acabar, de repente, não cumprindo com a legislação e vai estar sujeito a uma fiscalização e uma punição de tomar uma multa porque desatendeu. E um processo trabalhista mal resolvido ou uma punição dessa quebra a empresa. Fecha a empresa que está lá gerando, a duras custas, gerando emprego. Isso. Cerca de 95% mais ou menos do nosso setor é formado por micro e pequenas empresas. Isso. Nesse mesmo caminho, Luiz e Claudinho, tem a questão da NR1. Né? Novamente, né, uma questão que é muito importante para a nossa sociedade, a questão da saúde mental e os aspectos psicossociais das condições de trabalho. Sem dúvida nenhuma, isso vem aumentando cada vez mais e é muito importante o Estado cuidar dessas questões e nós, empresários, atuarmos nessas questões. Mas você igualar a grande empresa, as grandes redes, da microempresa, daquela pequena empresa, inclusive dos micro que tem ali juntos os seus trabalhadores, muitas vezes mal conseguem formalizar o trabalho ali no setor. Ou você tem um estabelecimento que tem o casal trabalhando com filhos, com sogra, genro, quer dizer, põe a família para trabalhar ali dentro e você acaba tendo algumas questões como essa, onde esse problema não é nem reconhecido muitas vezes nesse pequeno empreendimento. Quer dizer, a diferenciação entre microempresa e grande empresa não existiu na consideração. O problema da NR1 é principalmente o efeito psicossocial, né?
em função de cobrança de metas, estabelecimento de metas rígidas e cada vez maiores, a cobrança em cima dos empregados, né? Nas corporações. Mas isso é normal em grandes corporações, em bancos, em indústrias de grande porte. Isso. A característica das nossas empresas, na maioria, são empresas familiares, em que você não tem meta. Isso. Você não tem, porque o empresário nem sabe o que é isso, não sabe como estabelecer isso. Então, o relacionamento, muitas vezes, é quase familiar entre o proprietário da empresa e os seus empregados. Aí não vamos falar de risco psicossocial. É como chegar lá e falar para o chapeiro que você tem um problema de saúde mental. E ele fala, mas que problema de saúde mental eu tenho? Então, como funciona isso? Então são coisas criadas em Brasília e que sem pensar ou analisar como funcionam as pequenas cidades do Brasil inteiro. Exatamente. Né? Porque nós estamos falando do interior do estado de São Paulo. Exato. Agora, e se a gente for para o interior do Amazonas, do Pará, Pois é. Não é? Igualou todos os tipos de empresas em todas as regiões com a mesma normativa. E normativas que tem ali para poder explicar algumas partes, né? A nossa advogada, a doutora Marilene, estava contando para a gente que algumas partes têm 140 páginas para explicar. Para você ler e entender como aplicar a regra. Como aplicar a regra. Meu Deus. Exatamente. Poder. Viu, Claudina? Justamente o que a gente acha no interior. O que acontece? Quando você joga todo mundo igual para fazer a mesma coisa, numa categoria, o cara fala, mas para, uma categoria de indústria é a mesma coisa, vamos que seja. Uma indústria de construção civil é a mesma coisa. Mas quando você fala de nossa categoria, às vezes o seu funcionário pede a conta, pega um dinheirinho e monta lá um restaurante. Ele nem sabe por onde começar a tocar o restaurante. Nem sabe onde começar. Você entendeu? Aí o cara fala, chega lá com a regra, olha, você tem cumprimento, tem cumprimento. O cara fala, mas parei. Eu trabalhava lá com fulano, não tinha que fazer isso. Pois é. Agora eu tenho que fazer. Pois é. Então fica muito difícil para nós. No interior é muito mais difícil que aqui na capital. Porque aqui na capital as informações chegam mais rápido. Chega mais rápido e outra. O pequeno boteco aqui, o pequeno boteco de uma capital, igual São Paulo, igual Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e por aí afora, ele é igual o restaurante grande do interior. Do interior. Não, e você está falando de interior e capital como se a capital representasse... claro que a capital é importante em população, mas ela aí é 20%, 30% mais ou menos da população do estado. Exatamente. Quer dizer, você tem a grande maioria, não sei o número exato agora, vou pesquisar aqui, mas 70% da população e das empresas, da atividade econômica está no interior do estado. E com essas dificuldades. Nós alugamos um prédio para montar um restaurante no interior, nós alugamos por R$5.000. Aqui em São Paulo você não aluga uma porta por R$5.000. Pois é. Então o cara que monta um restaurante em São Paulo, ou um boteco, ou qualquer coisa aqui em São Paulo, no nosso ramo, ele já tem que ter um capital disponível, já não é um cara tão simples como aquele do interior. Tão despreparado, tão... A gente vai falar daqui a pouco, vai ter uma entrevista exclusiva aqui sobre uma especialista em NR1 que nós estamos oferecendo a solução para as empresas através de convênios importantes da federação e dos sindicatos patronais, junto dos sindicatos trabalhadores em todo o estado, oferecendo soluções da NR1 para você empresário. Mas continuando aqui um pouco nessa questão, aí vem uma série de outras questões, né? Então, a questão da jornada e da escala de trabalho, redução de 6 por 1 para 5 por 2, tem muita coisa envolvida em cima disso, que nós estamos ali entendendo como vai acontecer para poder orientar, né, as empresas. Esses assuntos têm sido muito falados nas bases de vocês. A gente aqui em São Paulo está falando direto, né? Na base de vocês tem sido muito falado, isso não. Tá aqui, ó, o pessoal está ligando pro Luiz aqui para dar os parabéns aqui. Veja, Enio, hoje nós já experimentamos um apagão de mão de obra. Pois é, a questão da mão de obra... Você tem uma dificuldade muito grande em preencher o quadro para uma escala 6 por 1. Isso. Imagina quando isso entrar 5 por 2. Exatamente. Que você vai ter que contratar mais gente para poder dar as folgas adicionais para os atuais empregados. Exatamente.
aonde nós vamos achar essa mão de obra? Isso. Né? Outro detalhe também, que parece irrelevante, mas nós não temos uma forma de formação de mão de obra para a nossa categoria. Exato. Né? Isso é muito Hoje importante, é feito pelo SENAC, Isso. né? Subordinado à Confederação Nacional do Comércio, Isso. e que nunca deu atenção para o turismo. Isso. Eu, por exemplo, tenho empregados, eu não tenho nenhum formado pelo SENAC. A gente tem um levantamento, né, um estudo que menos de 1% dos trabalhadores no nosso setor são formados pelo SENAC. Que na verdade é uma caixa preta, né, o sistema AS, tem lá toda uma subvenção, e os cursos hoje são caríssimos. Isso. Nós contribuímos com o SENAC, mas não temos a contrapartida, que é a formação de mão de obra para atender às necessidades das empresas. Exato. Isso é uma questão muito antiga, né? A gente tem ali um déficit de mão de obra, de capacitação de mão de obra, e muitas vezes a gente acaba, o próprio sindicato, com a baixa arrecadação, em parcerias locais, tentando viabilizar cursos de formação. Então, veja, se nós já temos um problema hoje com a escala 6x2, 6x1, imagina quando se entrar em vigor a 5x2. A 5x2, exato. Isso vai trazer um aumento de custo para as empresas, que necessariamente as empresas hoje, muita empresa vai fechar, Claudinho. Não tem mais margem para absorver um incremento de custo dessa ordem. Muita empresa vai fechar. Muita empresa vai fechar. Isso. Então, e as que não fecharem, obrigatoriamente vão ter que fazer o repasse desse custo adicional para preço. Vai ter que contratar mais, não tem mão de obra. Não tem mão de obra, e você vai gerar uma inflação maior. Exato. Então, esse pseudo ganho que o empregado vai ter por conta de passar de uma escala 6x1 para 5x2, sem perda de salário, não é verdade. O salário dele vai se depreciar via inflação, porque a inflação vai corrigir essas distorções que o processo vai trazer. Exatamente. Ele não deixa de receber, né? Mas vai gastar mais. O dinheiro na mão dele vai valer menos, e de repente vai conseguir comprar menos do que ele compra hoje. Exatamente. E isso vem, como a gente falou, muitas empresas devem fechar. A adaptação a esse processo é uma adaptação complicada, e tem um fator importante, que isso eu quero que vocês me comentem, isso vem na contramão da valorização do nosso sistema trabalhista brasileiro, o sistema tripartite, que é a valorização do capital e do trabalho, das livres negociações entre empresas e trabalhadores, porque entre os sindicatos que representam as categorias, porque na verdade quem entende de cada negócio, em cada setor de atividade, são os atuantes, as empresas e os trabalhadores daquele setor de atividade, com suas peculiaridades. E veja, você tem N atividades no Brasil, com diferentes peculiaridades cada uma. Exato. Quando você leva esta regra, né? Se vai ser 6x1, se vai ser 5x2, é um erro tentar colocar isso na Constituição, engessando o Brasil com as suas diversas características e atividades, especificidades de cada categoria, né? Colocando isso na Constituição Federal. Quando, na verdade, isso deveria fazer parte das convenções coletivas. Porque cada categoria sabe das suas características e sabe das suas necessidades e possibilidades. Então você tem os sindicatos de empregados pleiteando as melhorias de trabalho de um lado, e o sindicato patronal, que conhece a realidade das empresas do setor, sabendo o que é possível ou não possível de atender a cada convenção coletiva, de forma a não fomentar o desemprego. Não, e ressaltando hoje, principalmente no nosso setor, quer dizer, o nosso setor é um setor que depende da mão de obra, quer dizer, diferente de setores que a tecnologia substitui mão de obra, o nosso setor não. Não. A mão de obra é essencial. Ele é intensivo de mão de obra. Exatamente. E a nossa relação com os trabalhadores do setor, com os sindicatos dos trabalhadores, o Sintoresp e os sindicatos pelo Estado, é muito
muito produtiva, é muito positiva, inclusive é muito madura. Eu participei, né? Vocês fazem as convenções, né? Eu participei de algumas conversas, negociações. Não existe aquilo de entender que o trabalhador hoje não entende do que está acontecendo. Ao contrário, tanto nós dependemos deles, e é importante que a gente consiga condições de qualidade de trabalho, qualidade social, de ganho progressivo para os trabalhadores, assim como eles entendem que se a empresa não faturar, não estiver vendendo, não vai ter trabalho. Tem emprego. Não tem emprego. Joênio, mesmo dentro da própria categoria nossa, cada setor, se você vai de um lugar para outro, cada setor do Brasil, ela exige uma convenção diferenciada. Por isso que veio a CLT. Exatamente. Para as pessoas entenderem, aqui é o meu setor, então o meu setor depende disso, depende daquilo. Exatamente. Porque o custo de São Paulo não é o custo de Limeira, nem o custo de Limeira é o custo do Nordeste. De Santa Bárbara do Oeste. É diferenciado. Exatamente. Então nós que estamos lá atrás, nós que estamos na base territorial daquele sindicato, nós sabemos exatamente o que o cara paga de ônibus. O que é o problema da tua região. Exatamente. Isso. O presidente do sindicato aqui de São Paulo, ele não tem condições de saber, porque ele não vai lá. Ele tem. Exato. Quem sabe de Limeira é você. Ele vem porque ele conhece todas as convenções. Ele é presidente da federação, então ele conhece. Mas o outro presidente não conhece. Isso, exato. Entendeu? Não, e quer ver uma característica, por exemplo, São Paulo, o empregado obrigatoriamente tem que almoçar na rua. Isso. A empresa tem que fornecer um vale-refeição suficiente para que ele possa fazer uma refeição num restaurante diário, no bar, etc. Isso, exato. Lá no litoral, a esmagadora maioria dos empregados vai almoçar em casa. Come em casa, porque ele pode dar Então, tempo. o importante para ele não é o vale-refeição, o importante para ele é a vale... cesta básica. E a cesta básica. Para poder fazer compras. E o transporte. Exato. Não, eles vão de bicicleta, porque a característica da cidade é plana. Isso, exato. Todo mundo vai de bicicleta. Exato, exatamente. Quer dizer, você tem características diferentes. E só quem sabe isso são os sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores. Aliás, fica aqui o abraço à equipe do Sintoresp aqui, Elizabeth, o Rubens, todos que nos assistem aqui, porque essa visão do Estado trazer de cima a baixo, sem conhecimento da base, e desvalorizando a necessidade dos acordos coletivos que devem prevalecer, né? Essa é uma questão muito importante que a gente tem que estar em cima disso. E isso serve até para um exemplo para a nossa Floresp, né? Quando nós assumimos a Floresp, nós somos do interior. Você somos do interior. Então nosso pensamento é bem diferente. Não Sim. que nós tivemos um professor que nós aprendemos muito com ele. Mas a visão dele era mais São Paulo, custo de São Paulo, benefício de São Paulo e tal. E nós que viemos do interior, nós já viemos com a mentalidade diferente, com a mentalidade das nossas bases, então a gente tem muito mais condições de discutir São Paulo e interior, não é isso, problema? A gente tem muito mais condições. Claro. Agora, para finalizar, a gente fala de uma série de problemas, porque nós somos aqui, a Floresp, tratando, resolvendo, trazendo solução para esses problemas para o nosso setor, né? Defendendo o setor. Mas são tantos problemas que a gente assusta o pequeno empreendedor. O camarada que está entrando no nosso setor, o que vocês falam para ele? Não entre, né? Não, entre. Tenha fé, persistência. Persistência. Se tiver uma empresa boa para trabalhar, resiliência. Aprender o negócio, né? Aprender a gestão do negócio, quer dizer, tudo que tem por dentro dessa gestão. Primeiro lugar, aprender como se administra um boteco, porque o boteco não é fácil. Não é fácil, não. Né? Eu entendo que não é fácil. Eu tive restaurante, eu tive hotel em São Paulo, há 50 anos atrás, tive hotel na Praça da Árvore. Olha. Teve. Tem até hoje, eu era sócio do Germano. Do Germano, na Praça da Árvore. Eu tive hotel na Praça da Árvore, 50 anos atrás. 50 anos atrás. Era mais fácil na época fazer a gestão do que hoje? Muito mais fácil. Claro. Era tudo. Naquele tempo eram os militares, mas era muito mais fácil. Eu no DEI comprava 1000 fichas, pagava 1000. Então era tudo mais fácil. Hoje não pode. Hoje... A tecnologia ela veio para ajudar a sociedade. Hoje, né? Não, essa ficha que nós estávamos conversando ontem, ficha eletrônica, a ficha nacional. Vai pegar o golpe de todo mundo. Do hóspede, Não é? Como é que vai fazer? O dono do hotel, como é que ele vai fazer? O motel tem que fechar as portas, porque o cara não vai no motel para deixar o golpe dele lá numa ficha.
Quer dizer, vai acabar com a categoria, independente de querer ou não. Tem cada vez mais questões. O que deveria facilitar, muitas vezes complica, né? Mas é isso, a gente segue aí na luta, né? Na luta, não tem como deixar. Incansável, Claudino, Luiz, obrigado pela conversa aqui, pelo bate-papo. É importantíssimo para mostrar para todo mundo o que é que a gente faz aqui também no nosso dia a dia na Foresp. Né? Sem dúvida. Muito obrigado, pessoal. Daqui a pouco tem mais entrevistas com lideranças do setor, trazendo informações importantíssimas que estão acontecendo agora e como resolvê-las e que caminho a gente está tomando para isso. Daqui a pouco tem mais. Muito obrigado.